A criança sempre prioriza aquilo que é mais gostoso e gratificante de fazer, e faz birra e procrastina quando precisa fazer algo difícil, né? Então, quais tarefas você está aí procrastinando para fazer no seu negócio ou na sua empresa? Eu não estou querendo dizer que você é uma criança, tá? Não é esse o ponto aqui, beleza? Mas eu sei como é difícil de admitir que existem alguns momentos da nossa vida adulta que a gente se percebe ali agindo como se fosse mesmo uma criança em certas situações, enfim, né? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Tem dificuldade de aceitar um não, empurra as principais tarefas para depois, assiste Netflix ou fica jogando videogame o dia todo quando deveria estar fazendo outra coisa, né? Por teimosia, fica ali fazendo coisas ali para passar o tempo, enfim. Ou fica de birra para não fazer o que é necessário. E aí, no final das contas, você acaba se prejudicando, né? De alguma forma, passamos por situações na nossa infância, como rejeições, bullying, frustrações ou repressões que nos geraram emoções e foram nos moldando quando crianças. Com o tempo, isso nos retraiu e nos fez crescer com inseguranças, medos que nos impedem de caminhar para a vida ou fazer aquilo que temos vontade de fazer. Ou seja, passamos por experiências não resolvidas durante a nossa infância e isso reflete na nossa incapacidade de lidar com as nossas emoções na fase adulta. E o que acontece é que interpretamos tudo com uma visão de uma criança mesmo, durante ali a nossa infância, né? E carregamos essas interpretações pelo resto da nossa vida sem perceber. Ou seja, essa criança, de alguma forma, ainda vive em você, por mais que você seja um adulto, né? E isso nós chamamos de criança interior. Sim, você, mesmo sendo um adulto, essa criança interior toma frente de algumas situações da sua vida sem que você perceba, tá? É importante de olhar e reconhecer essa criança interior para desenvolver compaixão, empatia por si mesmo e assim é possível promover um senso de completude e autenticidade em você mesmo, né? E de acordo com Bert Hellinger, a mudança desse cenário só é possível se você olhar para isso, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui. Agora, o que tudo isso tem a ver com o seu trabalho? É que crianças não trabalham. Crianças não fazem dinheiro. Apenas adultos fazem isso. Talvez você que esteja vendo esse vídeo, assim como eu, precisou trabalhar quando criança, né? Mas sabemos que não é um cenário ideal, certo? E voltando às nossas interpretações quando crianças, essas interpretações nos levam para três lugares. O primeiro dele é o lugar de vítima, tá? Tem pena de si mesmo, quer que as pessoas tenham pena dela também, sente que não consegue resolver seus problemas e que as pessoas deveriam fazer isso por ela e culpa as pessoas por tudo. E o segundo lugar é lugar de acusadora. Aponta o dedo sempre, aponta o dedo sempre para os outros, se colocando como a certa, né? E as pessoas à sua volta é que estão sempre erradas. E a terceira é o lugar de salvadora. Não se prioriza, acaba colocando as outras pessoas como prioridade na vida delas, né? Fazendo de tudo por essas pessoas. Agora, olha só como esse ciclo é louco, considerando do último para o primeiro, como ele se retroalimenta, né? Você faz de tudo por uma pessoa, essa pessoa não corresponde, você fica chateado, então você diz para as outras pessoas o quanto ela está errada e quanto foi injusta com você, e acaba se colocando como uma vítima da situação, né? E esse não é um conteúdo para te acusar ou apontar seus erros e desconsiderar os erros da outra pessoa também, tá? Mas para que você reconheça as suas sombras e foque em você, beleza? Depois desse vídeo, para um pouco e procura meditar sobre algo que te deixou inseguro na infância e perceba se você interpreta essas situações da mesma maneira. Se você conseguir olhar para isso de uma maneira mais madura,
é porque o seu adulto está à frente, comandando a sua vida diante dessa situação, certo? E eu trouxe esse conteúdo para que você observe essa criança te dominando de alguma forma no seu dia a dia, tá? Lembrando que isso pode acabar te prejudicando de alguma maneira, principalmente se você toca algum negócio, né? Porque crianças não têm negócios, não cuidam de negócios, né? E sim um adulto. E uma forma de olhar para isso é conversando com essa criança através de uma âncora visual. Essa âncora visual pode ser uma foto sua de quando você era criança, tá? Isso vai ajudar bastante. E aí, o que que você pode fazer? É perguntar para essa criança do que ela precisa, do que ela está precisando nesse momento e por que ela está tomando a frente de certa situação na sua vida, né? E, assim, procure separar um momento só seu e dela para uma conversa com compaixão, aceitação e acolhimento, tá? E era esse assunto que eu queria abrir aqui com vocês, né? E não esquece de deixar aqui nos comentários situações que você notou e percebeu que a sua criança interior tomou a frente, né? E também o que que você fez para poder resolver essa situação, né? O que que você fez para o adulto tomar a frente, tomar as rédeas dessa questão. E não esquece de deixar o seu like também. Tamo junto e até a próxima.